Bora para mais um vídeo? Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui comigo também? Seja bem-vindo, este é o canal Juliana Wolff. Você está neste canal maravilhoso, seja bem-vindo à minha casa e muito obrigada por abrir o seu espaço para que eu possa falar com você. A alegria do Senhor é nossa força, nunca se esqueça disso. E hoje ela está aqui de novo, é a Mônica. Ah, gente, nós estamos aqui gravando hoje, tá uma loucura esse negócio aqui hoje. Tá ótimo. Adorei esse negócio de gravar. Muito bom! E hoje a gente vai falar de um assunto pesado de falar, sabe? Mas que é muito necessário de ser falado. Eu já falei aqui no canal sobre isso, já falei da minha experiência sobre isso. E a Mônica, como eu já disse em outro vídeo, a gente tem experiências parecidas, né? Então ela vai falar um pouquinho disso também. A gente sabe que tem sido... né, os esquerdistas, os partidos de esquerda têm tentado trazer o aborto para o Brasil de tudo quanto é jeito. E graças a Deus lá na Argentina, no Senado não foi aprovado. Né? O aborto não foi aprovado, graças a Deus. Né? Mas aqui no Brasil a gente ainda corre muito risco, né? Então a gente precisa falar a favor da vida, a gente precisa falar contra o aborto. Eu já falei da minha experiência, sabe, Mônica, aqui, já contei, já falei como, né, foi difícil passar pela experiência de não ter apoio de ninguém estar grávida de novo, né? Como vai ser, eu tô sem emprego, tô sem dinheiro, e aí, mas o sim à vida é primordial. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, sabe? Você tem quantos filhos? Pode ficar à vontade, que a casa é sua. Ai, meu Deus, essa vontade. É o seguinte, né? Hoje eu tô com 39 anos, né? Sou de caminhada, tudo igual a gente já gravou em outro vídeo, que a gente, mesmo estando na caminhada, a gente passa por dificuldade, não é um mar de rosas não, tá? Eu fui mãe do meu primeiro filho com 23 anos. E eu não tive ele aqui, eu tive ele em outro lugar, eu tive ele em outra cidade, sem mãe, sem família, sem ninguém, e meti as caras pra criar ele. O pai era de lá, né, de uma cidadezinha, então a gente foi morar junto. Erro esse que eu deveria ter visto antes, mas eu não vi, né, a empolgação, a paixão, aquela coisa, o calor das emoções, a gente foi, meti as caras e pronto. Mas eu era muito rebelde, então assim, muitas coisas eu ouvia, outras não. Acolhia? Não. Mas eu achava que naquela minha rebeldia eu tava agindo certo, né? E o Pedro veio, Pedro Gabriel, lindo, maravilhoso, né? Não posso nem elogiar muito. Tá quase do meu tamanho. Se não é que já passou. Já, tá quase. Mas assim, era uma insegurança tremenda, porque eu não sabia como é que... Eu nunca tinha pegado num recém-nascido, gente. Eu nunca tinha cuidado de um bebê. Foi uma experiência muito difícil, eu chorava todos os dias. Eu tive dificuldade em amamentar. Os meus pontos inflamaram. Então, assim, eu tive muita, mas muita dificuldade. E nisso, graças a Deus, a gente... seguiu seu rumo, cada um seguiu sua vida, e eu voltei para Belo Horizonte. E nesse voltar para Belo Horizonte, criar um filho de 2 anos sozinha foi tenso, punk. Porque eu voltei para casa da minha mãe, que foi difícil, e tive que voltar a trabalhar e deixar um filho pequeno na creche, com 2 anos de idade. Eu não participei de nada, eu não vi festa, eu não fui reunião, minha mãe que fazia esse papel por mim, olha para vocês verem. Eu fui trabalhar. Eu trabalhava de segunda a segunda no supermercado, eu trabalhava na loja americana, eu fui trabalhar em restaurante, fui trabalhar em padaria. Então, tipo assim, eu não tive vida. Não tive vida com ele, eu não tive vida minha, eu não tive nada. Resumindo, foi assim até quase 7 anos, não, aliás, quase 5 anos de idade. Foi quando eu conheci uma pessoa, que eu achei que fosse uma pessoa boa. A gente sempre acha. Ai, gente, e nesse decorrer o namoro tava uma maravilha,
tava uma paciência em pessoa, a gente tava planejando muitas coisas. Inclusive, ele planejou em casar e eu queria casar. Meu sonho era casar, ainda é, tá? Só pra constar o meu também. A alegria faz parte do sofrimento, tá, gente? Enfim, quando a gente tava nesse relacionamento, eu tava pensando, poxa, esse cara é beleza, trabalhador, firme e forte, trata o meu filho bem. Não, deu tudo errado, de novo. O que aconteceu? Eu, com o noivado marcado, eu engravidei. Engravidei do segundo filho. E o meu filho ia fazer 9 anos. Eles se revoltaram, porque o meu namorado, que eu não sei se era namorado, que era mais, pai do meu filho, do meu segundo filho, sempre contestava a presença do meu filho, que é o mais velho. Sempre falava que ele era culpado das coisas, sempre me colocando contra ele. O meu filho também rebelde foi morar com quem? Com o pai dele. Aí o trem piorou mais ainda. O que aconteceu? Ele ficou 6 meses lá, não teve como ficar mais tempo. Essa criança ficou totalmente triste, precisando de tratamento, eu também aqui. E tive o bebezinho aqui e depois eu fui buscar essa criança. Porque eu não queria ficar longe do meu filho, eu não queria que acontecesse isso com a gente. Então o que aconteceu? Eu me separei novamente com 2 filhos. Ô pai, só o Senhor foi a minha força mesmo, né? Mas a Mônica não aprendeu. A Mônica teve mais um problema. Senta que lá vem história. Pois é. Então, com 2 crianças eu voltei pra casa da mãe de novo, mas conheci outra pessoa. Foi quando eu fui fazer um retiro na Canção Nova. A gente foi pro PHN com o Pedrinho. E nisso, eu conheci essa pessoa. Ah, uma pessoa de caminhada, uma pessoa de igreja. Não. Um ex-dependente químico, gente. Ex não, vai ser sempre. Que dependente químico é dependente químico pra sempre. Eu tive um relacionamento com essa pessoa que não deu certo, que quase me custou a vida. Eu tentei suicídio 2 vezes, fui codependente dessa pessoa. Porque assim que eu ganhei o bebê e eu separei, eu tive depressão pós-parto e não tratei. E essa depressão foi se estendendo. E eu conheci essa pessoa nesse caminho dessa depressão. Vocês estão entendendo? Que coisa... Foi triste. Enfim, eu busquei tratamento. Em primeiro lugar, eu busquei meu tratamento espiritual. Sabe o que eu fui fazer? Encontro de cura interior. Fui parar lá no Seu Davi. Olha pra você ver. Foi parar no melhor lugar possível. Seu Davi. Você é culpado pela minha cura, tá? E faça esse vídeo chegar nele. Então, eu participei de 9 encontros que a gente vai relatando o que vai acontecendo nesse processo de cura interior e limpeza, porque eu fiz uma limpeza espiritual aí, né? E descobri que muitas das coisas que tinham acontecido comigo lá atrás, no ventre da minha mãe, estava acontecendo agora. E eu fui curada, estou em processo, tá, gente? Não fui curada totalmente, eu estou em processo, porque depressão também é pra sempre. A depressão, só rapidinho aqui, Ju. A depressão, ela é igual uma montanha-russa, gente. Ela tá lá embaixo, ela fica adormecida, como que ela só desce. Ela tem seus níveis e ela vai e volta. Se você não tiver, primeiramente, um contato espiritual muito grande com Deus e uma presença muito grande de determinação, de força de vontade, você não sai. Você só vai se recolhendo, se afundando e piorando. Então, fica a dica, tá? Procurem primeiramente um tratamento espiritual e depois um psicólogo, um terapeuta, porque remédio também é necessário, viu, gente? Deus colocou os médicos, os remédios também pra gente seguir. Então, fica a dica aí. E nesse processo de tratamento, eu fiquei conhecendo mais, aprofundando mais a minha fé, me libertando daquilo que tava, aquelas amarras que estavam me fazendo mal, porque isso tudo foi consequência de escolhas erradas. Né? O caminho da castidade eu tinha perdido, então foi tudo perdido e eu tô recuperando isso agora. Tô muito feliz. Glória a Deus. E eu queria te
perguntar o seguinte, Mônica. Porque hoje em dia se fala muito do direito da mulher, que a mulher não quer, porque se ela não quiser ela pode abortar, porque, coitada, tá numa situação difícil e ela não é obrigada a manter aquela gestação. Eu te pergunto uma coisa. Você que passou por tudo isso, que foi muito barra, eu sei que foi, entende? E assim, isso aqui é, sabe, a casca, o que ainda aconteceu é muito mais coisa. E a gente nem tem tempo pra falar aqui. Mas você se arrepende de ter tido seus filhos? Jamais, jamais. Porque o Miguel veio num mês muito lindo, que eu amo, mês de maio. E Nossa Senhora colocou ele no momento certo, na hora certa. Porque depois disso, eu fui batizada no dia 13 de maio, Ju. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Ai, meu Deus! Amo, mamãe. Amo você, mamãe. Eu lembrei de uma coisa. Fica para o próximo vídeo. Enfim, aí, então assim, ele chegou no momento que eu vivi minha gravidez toda. Eu senti a presença de Maria no nascimento, eu não tive problema nenhum, ele não teve cólica, ele não teve nada. Então isso me deu forças. Só que como eu tive esse problema de depressão pós-parto, ela sempre buzinava no meu ouvido, sempre colocava alguém. Essa obrigada. mãozinha dele, tá, gente? E ele veio me entregar isso aqui, ó. Dá pra ver? Não dá pra ver. Mais pra trás. Tem que fazer isso! Gente, é a mãe dando sinais. Sempre. Então, assim, eu falo que ele, por mais a dificuldade, foi um sinal de salvação dentro da minha vida também. Porque se não fosse Maria, eu tinha desistido. Se não fosse Deus, se não fosse Jesus, eu tinha desistido. E ele, por ser essa criança tão simples, ao mesmo tempo tão sensível, me trouxe, estava me resgatando o que eu estava perdendo. Então, essa dificuldade, essa coisa de chutar o balde, falar assim, eu não quero mais, né, e pro resto, ele trouxe através de Nossa Senhora. Tanto é que eu descobri a consagração e foi mais uma força para poder continuar a caminhada. Então, assim, foi passando, foi equilibrando aquilo que eu precisava, né? Eu acho que o Miguel foi o sinal é o sinal de contradição aí, ó. Que veio para salvação. Graças a Deus. Então, assim, a Mônica veio trazer um testemunho. Obrigada pelo seu testemunho, Mônica. E para você, que às vezes, né, acha que não vai dar conta, né, que não vai dar conta de ser mãe, que tá tudo muito conflituoso na sua vida, que tá tudo muito difícil, que o pai abandonou, que infinitas são as motivações, né? Então, assim, pensa com carinho, né? A vida sempre vale a pena. Sempre, gente, Aí eu queria te pedir para deixar agora uma última mensagem para aquela mulher que tá pensando nisso, sabe? Que às vezes defende, para você que defende o aborto, né? Ou aquela mulher que agora se encontra em uma situação difícil, se encontrou grávida e tá numa situação muito difícil. Que mensagem você deixa para ela? Olha, em primeiro lugar, volte-se para você. Olhe para você. Você tá carregando uma vida, né? Aquilo é que vai te trazer paz, aquilo é que vai te trazer consolo, porque Deus está presente ali, né? Em qualquer cantinho do seu corpo circula a presença de Deus. A gente, dentro do nosso corpo, tem vários órgãos, mas as células têm Deus, os órgãos têm Deus, o sangue tem Deus. Então, assim, vai pensando nisso, vai olhando para dentro de você. Aqui tem um coraçãozinho, aqui tem alguma coisa que vai me trazer paz. Então, assim, a paz que você tanto necessita não é só a física, é a realização de um sonho de Deus, de um projeto de Deus que está aí com você. Então, assim, eu passei por dificuldades, ainda passo porque a gente agora chegou na adolescência, tá? O meu mais velho tá com 15 anos. Então, assim, eu passo por dificuldades? Passo, sempre vou passar, a mãe sempre vai passar, né? A gente tem essa missão, isso é um dom. O dom que Deus escolheu de você, gerar esse dom, de colocar para esse mundo, que é lindo, né? Apesar das coisas ruins, é lindo. Então, onde está a sua paz? Dentro de você, dentro da sua barriga, dentro do seu útero. Que vai, daqui uns dias, você vai ver essa paz, você vai olhar para essa paz e falar assim, você foi meu consolo, você foi minha esperança. Amém?
Amém! Gostou desse vídeo, meu irmão, minha irmã? Compartilha. Se você acha que ele é importante, se você conhece alguém que precise ouvir esse testemunho, compartilha esse vídeo, manda no privado para essa pessoa, baixa, faça o que quiser com esse vídeo, mas põe pra frente, entendeu? Se inscreve nesse canal, ativa o sininho. Gostou, tá gostando do meu canal? Assiste outros vídeos aí, se você gostar, você vai lá e se inscreve de vez, já fica comigo de vez, e é isso mesmo, e bora ser feliz! Porque a alegria do Senhor é nossa força. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!